continuando, nós vemos que a Bíblia diz, em 1 João 2, 22 ao 24, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Pai e no Filho. Então o que é que aqui a Bíblia diz? João diz aqui claramente. A Bíblia diz que é o anticristo aquele que nega o Pai e o Filho. Quem é que nega o Pai e o Filho? A doutrina da Trindade completamente nega o Pai e o Filho, pois eles são coeternos. Então não pode haver nem Pai nem Filho. Então este é o espírito de Satanás, é o espírito do anticristo. João aqui diz claramente, se nós permanecermos no que a Bíblia diz, nós permaneceremos no Filho e no Pai. Então vamos permanecer na palavra e não nas doutrinas dos homens, nas tradições, nas filosofias, ok? Vamos permanecer na palavra, firmes. E continua a dizer, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! A minha comunhão também é com o Pai e com o seu Filho. Aleluia! Que Deus seja louvado. Não existe mais ninguém a ser adorado, a ser louvado. E a comunhão verdadeira é com o Pai e com o Filho. Vemos isto através da Bíblia e através dos escritos da irmã White. Em Mateus 16, 16 até ao 18, Jesus diz, e Simão Pedro respondendo disse, e tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não o revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este episódio é muito interessante, pois Jesus pergunta aos discípulos quem é que o mundo pensava que ele era. Uns dizem que era o Elias, outro João Batista, outros dizem que era um dos profetas. Então Jesus vira-se para eles e pergunta a eles especificamente. E Jesus está a perguntar a você também hoje, especificamente, quem é que é Jesus para você? Então Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, do Pai, ele diz claramente que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus vivo. Então Jesus vira-se para ele e diz que o Pai revelou isso a ele e que sobre esta declaração que Pedro tinha feito, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta declaração, ele iria edificar a sua igreja e que as portas dos infernos não iriam prevalecer contra ela. Então o que é que eu posso concluir? Que a igreja de Cristo, obviamente, acredita que Jesus é o Filho literal de Deus. Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo a dizer que Jesus é o Filho de Deus vivo e que ele era o Cristo. E Jesus logo a seguir diz que sobre isto que acabaste de dizer, que eu sou o Filho de Deus e o Cristo, sobre isto eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja de Deus acredita que Jesus é o Filho de Deus, do Filho do Deus vivo. Obviamente, todas as igrejas que não acreditam que Jesus é o Filho do Deus vivo, essas igrejas não são a igreja de Cristo. Agora você pense e conclua o que você quiser. Seguindo em frente. Quais eram os fundamentos da fé adventista no ano 1903, quando a irmã White fez estas declarações acerca do livro O Templo Vivo? Vamos passar aqui por um pouco só, porque são muitas. Isto teria que ser outro estudo e será feito pela graça de Deus no futuro, o qual nós provamos que os pioneiros, a irmã White, todos eles escreviam contra a divindade católica, que é a Trindade. Então, isto será para outra altura, obviamente. Vamos ler agora o que é que ela diz aqui. Onde encontramos segurança, senão nas verdades que o Senhor nos deu nos últimos 50 anos? Isto foi escrito em 1903, então, depois do livro de Já Todas as Nações, que foi em 1898. Então ela está aqui a dizer, até aquele ponto, 1903, se voltarmos 50 anos para trás, vemos que foi quando a igreja foi fundamentada e foi começada. Até aquele ponto, 1903, estas verdades são a segurança, ok? Ela diz a segurança do povo.
Então, obviamente, ela até 1903 não tinha mudado nada, porque esta declaração completamente destrói o que os teólogos dizem, que ela virou o barco com o livro de Já Todas as Nações. Seguindo em frente. Quando o homem vier para mudar um alfinete, um fundamento que Deus estabeleceu por seu Espírito Santo, permita que os homens de idade que foram os pioneiros no nosso trabalho falem claramente e permitam aqueles que estão mortos também falem, reimprimindo os seus artigos em nossas revistas. Focalize os raios da divina luz que Deus tem dado, como Ele tem guiado seu povo passo a passo no caminho da verdade. Essa verdade prevalecerá no teste do tempo e da experiência. Isto foi escrito em 1905 e aqui basicamente a irmã White está a dizer que estes homens, os pioneiros, devem ser reimprimidos, o que eles escreveram, e nós devemos de ir e voltar atrás e ver o que é que eles andaram a escrever e aprender deles. Isto é 1905, mais uma vez, eu tenho que frisar estas datas porque vou frisar isto outra vez. Os teólogos adventistas dizem que a irmã White virou o barco, ok? Ela virou o barco em 1898, com o Desejar Todas as Nações. Que certas afirmações são trinitárias e que ela começou a passar, evoluiu a seu conhecimento acerca da divindade, então deixou de acreditar no Pai e no Filho somente, mas ela introduziu ali o Deus Espírito Santo. Ok? E ela aqui está a dizer claramente que em 1905, isto são 7 anos depois do livro O Desejar Todas as Nações, ela continua a dizer que o que estes homens escreveram, os pioneiros, deve ser reimprimido, deve ser reeditado e nós devemos ir e pesquisar. Então, o que eles escreveram era completamente contra a Trindade. Como é que uma coisa consegue se conjugar com outra, dizendo que ela virou o barco em 1898, com Já Todas as Nações, e com esta afirmação, eu não consigo. Eu prefiro acreditar que ela nunca passou a ser trinitariana, passou a acreditar na Trindade, mas que o que está escrito como a expressão a terceira pessoa da divindade tem que ser mais estudada profundamente e mais entendida com olhos espirituais e não carnais. E então vamos entender que ela está a falar de Jesus Cristo como a terceira pessoa da divindade e não como o Deus Espírito Santo, o qual não existe, mas outra pessoa de fato está no lugar desse tal Deus Espírito Santo tomando o louvor, ok? Seguindo em frente. James White, ou Tiago White, marido de Ellen White, e 3 vezes presidente da Conferência Geral, órgão máximo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se expressou nos seguintes termos acerca da Trindade. Eles tornarão seus ouvidos para longe da verdade e se voltarão para fábulas. Aqui temos que mencionar a Trindade, que contraria a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Obviamente, ele sabia bem do que é que estava a falar. Estes homens eram inspirados pelo Espírito de Deus e ele claramente aqui diz o que é que se passa, como eu já ainda há bocado falei um pouco, é que havendo uma união de 3 pessoas coeternas, nenhuma sendo mais velha, nem outra menos velha, nós temos que destruir o relacionamento entre pai e filho. E destruindo isso, nós estamos a destruir a personalidade de Deus, ok? E é isto que Tiago White está aqui a expressar. Ele continua e ele diz: o pai era maior do que o filho, na medida em que ele era o primeiro. O pai era o primeiro, obviamente. O filho era igual ao pai, por ter recebido todas as coisas do pai. Obviamente esta afirmação é completamente anti-trindade, anti-trinitária, pois ele diz que o pai era maior que o filho e que ele era o primeiro. E que o filho era igual ao pai. Mas porquê? Porque ele recebeu tudo do pai. Então isto vai contra a visão da Trindade. Então, obviamente, este homem hoje em dia é chamado de herege perante os teólogos adventistas e perante todo o mundo que crê na Trindade, infelizmente. Mas ele aqui claramente diz que o pai era primeiro e que, obviamente, por isso é que Jesus é o filho. Ele saiu do pai. Então, ele por isso ter recebido todas as coisas do pai. John Nevins Andrews diz: a doutrina da Trindade que foi estabelecida na Igreja pelo Conselho de Niceia, DC 325, esta doutrina destrói a personalidade de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. As infames medidas pelas quais foi forçada sobre a Igreja, que aparece nas páginas da história eclesiástica,
pode muito bem causar aos que creem nessa doutrina que corar. Realmente, esta doutrina já derramou muito sangue. 3 povos foram arrancados. Se vocês conhecem a profecia de Daniel 7, fala dos 3 povos, dos 3 chifres que iriam ser arrancados. Estes 3 povos eram arianos. Eles completamente não criam, não acreditavam que Deus era uma trindade, mas sim que havia o Pai e o Filho. Ok? E eles foram completamente destruídos, dizimados, arrancados da terra, por crerem em algo diferente. Por não crerem na mentira, mas crerem na verdade. E, obviamente, ele aqui também diz que esta doutrina destrói a personalidade de Deus, mais uma vez. E ele continua a dizer que Deus é a origem e a fonte da imortalidade. É claro a partir da declaração de Paulo. Ele fala assim de Deus Pai. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Esse texto está, evidentemente, projetado para ensinar que o Deus autoexistente é o único ser que, de si mesmo, possui essa natureza maravilhosa. Outros podem possuí-la como derivada dele, mas ele sozinho é a fonte da imortalidade. Nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte desta vida para nós. Pois, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho, para ter vida nele mesmo. João 5,26. O que é que Andrews aqui fala claramente? Ele diz que só Deus, o Pai, só Ele tem esta vida, só Ele é imortal, ok? E Ele pode dar aos outros, tal como Ele deu ao seu Filho. E, de facto, tal como Ele vai dar aos salvos. Então, esta vida pode ser dada. E ele diz claramente aqui que ele é a fonte, sozinho, diz, como derivada dele. Outros podem possuí-la como derivada dele, mas ele sozinho é a fonte da imortalidade. O que é que este homem... acham que este homem acreditava em alguma trindade? Não. Ele claramente diz que Paulo está a falar, ele fala assim de Deus Pai. Diz que ele só... que aquele que tem, ele só a imortalidade, é o Pai. Ok? Jesus tem por ele mesmo, mas foi-lhe dada pelo Pai, ok? Vamos seguir em frente. J.N. Lothborough diz: esta doutrina da Trindade foi trazida para a Igreja ao mesmo tempo que a adoração de imagens e mantendo o dia do sol, que é o domingo, e é mais uma doutrina persa remodelada. Concordo claramente, vem da Babilónia. A primeira doutrina da Trindade, ou a primeira versão da Trindade foi Nimrod, Semiramis e Tammuz, e até hoje vem claramente até aos dias de hoje, e inclusive no povo de Deus, na instituição de Deus, na Igreja de Deus. O Espírito de Deus é falado nas Escrituras como representante de Deus. O poder pelo qual Ele trabalha, a agência pela qual todas as coisas são mantidas. Isso é claramente expresso pelo salmista. Salmos 139, 7 a 10. Aprendemos com essa linguagem que, quando falamos do Espírito de Deus, estamos falando de sua presença e poder. Aqui Lothborough diz claramente que, quando falamos do Espírito de Deus, estamos a falar da sua presença, do seu poder. A presença de Deus, o Pai, não é mais ninguém à parte dele, mas é Ele próprio. É o próprio Deus. Quando estes pioneiros estão aqui a dizer que a presença de Deus é o próprio Deus, o Pai. Quando dizemos que o Espírito Santo está aqui, o Pai está aqui conosco, ok? Seguindo em frente. Uriah Smith diz: as Escrituras em nenhum lugar falam de Cristo como um ser criado, mas, pelo contrário, declaram claramente que Ele nasceu do Pai. O que demonstra que Cristo não é um ser criado. Mas, enquanto filho, ele não possui uma coeternidade da existência passada com o Pai. O início de sua existência, como o que nasceu do Pai, antecede toda a obra da criação, em relação ao qual ele se posiciona como Criador conjunto com Deus. Uriah Smith aqui diz claramente que Jesus Cristo nasceu do Pai
E, obviamente, ele não é um ser criado, mas ele saiu do Pai. Ele procedeu do Pai. Ele nasceu do Pai. Temos uma boa representação disto com Adão e Eva, a qual Eva sai de Adão e depois é formada. Ela não foi criada como Adão foi, mas foi formada a partir de uma costela de Adão. E essa é uma representação ótima. E não pensem que isto é ao calhas que Deus fez isso dessa forma, porque não é, mas sim para representar o que aconteceu entre o Pai e o Filho nas eras da eternidade, nos dias da eternidade. Então ele continua claramente e diz que, na passagem que eu acabei de ler, que o início de sua existência. Então Jesus teve um início, obviamente que teve, pois ele é o Filho e o Pai existiu sempre e Jesus apareceu em um certo momento. Disso não faz Jesus um ser criado ou não faz Jesus menos Deus. Continua a ser exatamente o mesmo. Deus e completamente o Filho de Deus, isso faz de Deus. Continuando, ele diz: Deus sozinho é sem começo. Na primeira época em que um começo poderia ser um período tão remoto que, para as mentes finitas, é essencialmente a eternidade, apareceu a palavra. João 1:1. Assim parece que, por algum impulso ou processo divino não criação, conhecida apenas pela onisciência e possível apenas para a onipotência, o Filho de Deus apareceu. E então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o aflautos divino e meio de seu poder, representante deles ambos, também existia. Então, eu acho que isto aqui expressa muito bem, não vale a pena comentar sobre isto. Aqui o irmão Smith diz claramente o que é que se está aqui a passar, que por algum processo divino, não criação, Jesus Cristo apareceu e o Espírito Santo, o qual é o Espírito de Deus, e o Espírito de Cristo, que é o representante deles ambos, também existia nesse processo. Então, é bem claro que isto é completamente anti-trindade. E.J. Wagner diz: sabemos que Cristo procedeu e veio de Deus, João 8,42, mas estava tão longe nas eras da eternidade que está muito além da compreensão da mente do homem. Mais um pioneiro a dizer claramente que Cristo procede do Pai e, obviamente, estes homens vão buscar estas ideias à Bíblia. Ele dá um texto e existem vários outros o qual confirmam o mesmo. E ele diz, mais uma vez, em Romanos 8:9, ele diz assim: aqui achamos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito de Cristo. Mais uma vez, o Smith diz a mesma coisa, Uriah Smith. Aqui o Wagner diz claramente a mesma coisa e, obviamente, ele dá um texto que é irrefutável, o qual qualquer pessoa sincera vai ver que Paulo ali usa no intermédio, num trocar de palavras, o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, o qual ele, noutra passagem, diz que existe só um Deus, um só Senhor e um só Espírito. Então, este mesmo Espírito de Deus, Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito, partilhado por eles dois. Ok? De fato, é a vida de Deus. Seguindo em frente, diz: devemos repetir as palavras dos pioneiros em nosso trabalho. Que saibam o que estou para procurar a verdade, como um tesouro escondido, e os que trabalharam para estabelecer as bases de nossa obra. A palavra que me é dada é: deixem que estes homens que escreveram no passado sejam reproduzidos. Enquanto eu baixei o papel e eu disse: estes artigos devem ser reproduzidos. Há verdade e poder neles. Homens falaram enquanto movidos pelo Espírito Santo. Deixe as verdades que são o fundamento da nossa fé ser mantidas diante do povo. Mais uma vez, meus irmãos, aqui isto é em 1905. Minhas irmãs, isto é em 1905. Aqui diz claramente que ela quer que o que estes homens escreveram, os pioneiros, que seja mantido e que seja reproduzido, que nós possamos ir para trás e voltar a estudar e a aprender destes homens. E ela diz claramente que estes homens eram movidos pelo Espírito Santo. Como é que nós podemos dizer que estes homens estavam errados? Temos que dizer que esta senhora estava errada e que ela não é a profetisa de Deus. Temos que concluir isto. Eu prefiro acreditar que eles estavam certos
que a Bíblia está certa, que a irmã White é profetisa de Deus, e fica tudo muito claro. E não acreditar em homens que são movidos por doutrinas e por sentimentos carnais e por mentes carnais, e acreditar no que a palavra diz e os pioneiros dizem, ok?